Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos aos canais virtuais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Está começando mais uma palestra espírita online. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Aqui, o Espiritismo nos convida a uma reflexão sobre as leis naturais e aos valores espirituais a partir da nossa própria consciência, dentro da lógica e em harmonia com a sabedoria e a caridade. Como todos os trabalhos que fazemos de forma presencial na Sociedade Espírita, vamos começar com uma oração, elevando nosso coração a Deus, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, para que Ele nos abençoe e nos fortaleça no seu imenso amor, para que possamos desfrutar da sua imensa paz, para que possamos, nesses momentos difíceis por que passa a humanidade, ter força, ter coragem, ter esperança, a fim de que possamos vencer esta prova a qual estamos sendo submetidos. Seguindo o nosso programa de reflexões a respeito do Espiritismo, hoje estamos trazendo um trabalho que fala sobre isolamento físico, sim, isolamento social. E o tema da nossa palestra, que é bem atual, que é bem necessário, que é bem reflexivo, ele nos diz que isolamento social, sim, isolamento afetivo, não. Então, nossa motivação para refletirmos sobre este assunto está calçada na observação empírica que fizemos do convívio social que temos patrocinado como população, como humanidade neste momento da pandemia. Sabemos todos que se trata de um evento mundial de larga escala epidemiológica, podendo atingir todos os seres humanos, independente de raça, cor, credo, condição social, lugar de habitação. Não é verdade? Sabemos que surgiu no continente asiático, tem o nome de coronavírus ou Covid e expandiu-se por contato, ou seja, de pessoa doente para outras pessoas através de várias formas de contato. Toque de mãos contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados, etc. Sabemos que, em razão da rápida proliferação contaminante e das consequências, os sistemas de saúde dos países mundo afora passaram a adotar protocolos de atuação, visando a segurança epidemiológica com o tratamento dos infectados e o combate sistemático da proliferação, criando, entre outras providências, o isolamento físico, o isolamento social, com a finalidade de impedir a expansão do vírus que se dá por contato entre pessoas. Por isso resolvi fazer esta abordagem, porque pela observação estamos percebendo a grande dificuldade que desenvolvemos no cumprimento desses regramentos acautelatórios da saúde humana. Individualmente ou coletivamente, temos nos mostrado rebeldes ao cumprimento daquilo que é tido como a principal ferramenta de proteção desenvolvida pelos especialistas
para nos proteger do vírus, qual seja o isolamento físico. Estamos cansados, a época do ano é propícia para as saídas, a ocupação de espaços públicos, mas os cuidados básicos que nos foram orientados não podem ser descuidados. Os cuidados da higiene pessoal, por exemplo, máscara, uso de álcool gel, lavagem frequente das mãos com sabão. É importante nós termos isso dentro da nossa constituição de hábitos diários. Fizemos uma interpretação egoística do isolamento social. Sim, nós, humanidade. O fato do agente ser invisível, o vírus, nos leva a expor naturalmente uma imperfeição latente no nosso comportamento, a negligência. A falta de crença nos resultados pelo simples fato de que o vírus não afeta de imediato os nossos sentidos físicos. Ou também pela falta de crença nas autoridades públicas que defendem a ideia de perigo que a pandemia produz. Agravando tudo com o fato de muitos se contaminarem, muitos dos contaminados ficarem assintomáticos, resultando de tudo isso um viés ainda mais cruel, a indiferença social. Sim, a falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, de descaso, de desdém com o problema dos outros. Isso é egoísmo puro, meus irmãos. Pois quando nós não cuidamos de nós e podemos ser agentes de propagação, estamos ignorando ou invadindo a liberdade do nosso próximo. Se já é infração à lei humana, certamente é infração à lei de Deus. Então, temos brotando desse comportamento que nos parece natural duas consequências graves. A primeira decorre do viés comportamental. Virando as costas ou negligenciando o distanciamento físico-social, nos conduzimos naturalmente a potenciais agentes proliferadores da pandemia. A segunda decorre do viés sentimental. Virando as costas ou se fazendo por indiferente, deixando de auxiliar materialmente ou moralmente nosso semelhante em situação de dificuldade, em razão de ter adquirido a doença ou sofrido os efeitos colaterais dela decorrentes. E isso é falta de caridade. Sim, isso é falta de caridade. Lembram? Querer ao próximo aquilo que eu quero para mim. O que não percebemos é que não estamos só ferindo a lei dos homens. Estamos também ferindo a lei de Deus e nos comprometendo. Para compreender este equívoco que estamos praticando de maneira coletiva, o Espiritismo vem lançar luz sobre a questão, nos esclarecendo o que efetivamente está acontecendo sob o ponto de vista existencial e onde podemos lançar mão para nos situarmos como cristãos, que nós gostamos de ser chamados, dentro das leis de Deus. Outro dia, lendo uma coluna de Marta Antunes Moura, uma colunista da FEB, que escreve sobre o assunto, e eu peguei um trecho da coluna dela que diz mais ou menos assim: a doutrina espírita ensina que a felicidade humana está na razão direta do cumprimento da lei de Deus, a lei natural, as leis da natureza, que são eternas e imutáveis como o próprio Deus. O nosso desafio é conhecer as leis divinas, que, embora estejam escritas na nossa consciência, nem sempre conseguimos identificá-las
compreendê-las em razão da nossa notória imperfeição espiritual, escreve ela. E não é, meus amigos, e não é. Aprendemos que a felicidade ou o sofrimento, pessoal ou coletivo, está ligado diretamente ao cumprimento ou não das leis de Deus. No cumprimento das leis se estabelece a paz e a harmonia. Ao contrário, advém o sofrimento, as doenças de todas as matizes. É o que está acontecendo agora. No livro dos Espíritos, no capítulo 1 das leis morais, que fala da lei divina ou natural e que trata das figuras do bem e do mal, encontramos o seguinte: o bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal é tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Questão 630 do Livro dos Espíritos. É simples. É essa dualidade, essas escolhas que estão sempre nos aliviando o fardo ou nos pesando o fardo. A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição que nos encontremos. A diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Está na questão 636. E Kardec finaliza essas argumentações dizendo: tanto mais culpado é o ser, a pessoa, quanto melhor sabe o que faz. Questão 637. Percebe o que nós estamos querendo dizer? Nós já sabemos como proceder quanto à pandemia. Os meios de comunicação nos colocaram à disposição todas as informações necessárias para que nós nos protegemos e para que nós não sejamos agentes de propagação. Qualquer atitude fora destes regramentos, desses cuidados, nos comprometemos com os homens e com Deus. Segue a nossa colunista Marta Antunes de Moura dizendo: como os processos de melhoria espiritual exigem dedicação, esforço, persistência, ou seja, suor e lágrimas, o grande empreendimento do indivíduo, transformar-se em pessoa melhor, faz com que supere as provações existenciais às quais está submetido. As provações fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Estão aí para nos testar na caminhada que nós estamos fazendo rumo ao próximo estágio, que é o da angelitude. Então é um equívoco acreditar que ocorrências provacionais, como esses flagelos, a pandemia é um flagelo, natural ou provocado, seja castigo divino, seja punição. Quem pensa que Deus quem pensa assim, quem pensa que Deus está nos punindo, tem uma ideia ainda antropomórfica de Deus. Considera Deus segundo a sua capacidade de inteligência. Transformou Deus num ser material. Esses fundamentos teológicos arcaicos não procedem mais neste momento existencial nosso, visto que Deus, como Jesus ensinou à samaritana, está lá em João, capítulo 4, 24, Deus é Espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Desse modo que o nosso Pai é o nosso Criador, soberanamente bom e justo. Então, se Deus é bom e é justo, aquilo que estamos passando é fruto do nosso aprendizado,
Devemos aprender a lição da melhor maneira possível, evitando o sofrimento pessoal e coletivo, optando pelo bem e não pelo mal. O bem agrega, o bem é solidário, o bem é obediente, o bem é disciplinado, tolerante, caridoso, participativo. Essa é a lição, nos tornarmos pessoas melhores. Isso fica claro se cotejarmos este assunto com outra passagem do Livro dos Espíritos, o capítulo 6 das leis morais, a lei de destruição, onde trata dos flagelos, pois lá encontraremos o seguinte, uma pergunta de Allan Kardec aos espíritos codificadores. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Com que fim Deus deixa que isso aconteça? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Questão 737. E será que nós estamos aprendendo a lição? Será que nós estamos fazendo valer o sacrifício de milhares, de milhões de pessoas envolvidas no sofrimento do processo que estamos vivendo? As leis morais nos trazem esclarecimentos que podem ajudar a iluminar o nosso comportamento. Querem ver? No capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e Caridade, tida como a mais importante das leis morais, pois engloba as demais, consta o seguinte. Como se pode definir a justiça? Os Espíritos respondem. Consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Kardec pergunta, mas de que direitos estamos falando? Das duas coisas, eles dizem. Das leis humanas e das leis naturais. Qual a base da justiça, então, Kardec pergunta, segundo a lei natural? E eles dizem, como Cristo falou, cada um queira para os outros aquilo que gostaria que os outros fizessem para si. Simples assim. No coração do ser humano está a regra da verdadeira justiça, fazendo com que nós tenhamos dentro de nós a intuição do respeito ao direito dos outros. Quando não acontece, é porque nós, na dualidade das escolhas do bem e do mal, escolhemos fazer o mal. Questão 876. Entendem, meus amigos? Entendem? Por isso, minha proposta de reflexão sobre o isolamento social, sim, isolamento afetivo, não. Pois devemos produzir uma reflexão profunda sobre o afeto em tempos de isolamento social. Não se precisa muita inteligência para perceber que tanto a justiça humana como a justiça natural, a lei de Deus, está sendo negligenciada, mal cumprida, desrespeitada. Basta a simples reflexão sobre a afirmação que acabei de citar, que é de Jesus. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Quando fugimos dessa premissa, estamos infringindo a lei de Deus. No caso da pandemia, também a justiça humana. Por muito se falava que estávamos nos isolando uns dos outros através das redes sociais e da nova tecnologia que nos foi colocada à disposição. Porque nós deixamos de compartilhar momentos de vida e estávamos apenas preocupados com a vida online. Não é mesmo? Pois bem, eis que surge uma pandemia e faz com que todos... A proposta
que melhor se coaduna com a cura da pandemia, que nós nos tranquemos em nossas casas, em isolamento social para a preservação da saúde física. E tenhamos como janela para o mundo as tecnologias de informática à nossa disposição. Um marco que nos levou a uma reflexão sobre a forma com a qual nos relacionamos com as pessoas. Temos que compreender o isolamento social como uma medida necessária para o bem de todos. De tanto que se falava sobre a falta de empatia no mundo e de repente uma enxurrada de pedidos para que ficássemos em nossas casas. Não é um paradoxo, a fim de que preservemos não só as nossas vidas, mas as vidas das outras pessoas que se encontram em fatores de riscos, como idosos e doentes crônicos. É a primeira grande chance da humanidade em anos de demonstrar a sua capacidade de exercer o autocuidado e praticarmos o cuidado com os outros. Isso nos promove a reflexão de qual o nosso papel no mundo, qual a importância desse evento para nós e para outras vidas. Se antes achávamos que não éramos, pois agora percebemos que somos sim a parte integrante de uma grande família humana que precisa colaborar uns com os outros. Este momento está permitindo que nós percebamos como seres individuais, sim, mas com atribuições coletivas. Precisamos exercitar neste momento um olhar diferente, conforme nos convida Jesus. E estes ensinamentos foram muito bem lembrados por outro colunista da FEB, Geraldo Campetti Sobrinho, quando diz: em admirável visão de futuro, Jesus profetizou e o evangelista Marcos anotou: olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Está em Marcos capítulo 13, 33. A que tempo o mestre se referiu? Aos tempos chegados? Quem sabe, não é? E não é agora o tempo chegado? A recomendação do Cristo define o vocábulo olhai, determinando que nós saiamos de nosso mundo íntimo e busquemos enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Uma espécie de visão panorâmica que alcança todo o possível para que consigamos perceber a ambiência em torno de nós e como temos agido e reagido ao que nós estamos percebendo. O vocativo olhai com que Jesus nos desafia é uma proposta de renovação para despertar da consciência, de estímulo para a superação de paradigmas materialistas, de convocação para a efetiva transformação moral que cada um de nós deve propor com vistas à regeneração social de toda a humanidade. Não obstante as tendências alarmantes do final dos tempos, e mesmo considerando o caos que parece dominar o mundo, em que tanto se deixa conduzir pelo pessimismo e descrença, o amor é o olhar de Deus sobre a vida. Como nos ensina Leon Denis, como nos disse Jesus, fora da caridade não há salvação. No que Kardec pergunta aos espíritos que Jesus considerava caridade: benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Este é o olhar diferente para o momento que vivemos. Há necessidade de isolamento social para que não nos tornemos agentes proliferadores do vírus? Sim. Uso de máscara, álcool gel, afastamento físico? Sim. Mas nunca nos foi retirado, pelo contrário, é estimulado neste momento o aprendizado e a caridade.
Foi Jesus que nos ensinou com a parábola do bom samaritano. Lembram? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Quando ensinou aquele doutor da lei o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. Gente, é sobre o conceito de próximo que estamos falando nesta reflexão. É muito fácil observar nos aflitos, nos doentes, os próximos, os necessitados. Isso nós sabemos fazer. Todavia, fica muito mais difícil nós nos apresentarmos como o próximo de quem sofre. É mais fácil nós dizermos, passo a citar exemplos, isso é problema da prefeitura, do governo, eu pago os meus impostos, eles que resolvam. Em outra situação, talvez dizer, chamem os bombeiros, eles têm o dever de resolver isso, são pagos para tal. Ou ainda em outra, eu não sou médico nem farmácia para aliviar a dor ou fornecer remédio de quem quer que seja. O problema da fome no mundo tem que ser resolvido pelos ricos da terra. Somos pródigos em ter desculpas dessa natureza. São frases na boca de muitas pessoas, fugindo da condição evangélica de se reconhecerem como o próximo daqueles que estão aflitos. Não querem ter o trabalho de amar. Não querem ter o trabalho de amar. Aparece um infeliz ao telefone que pede a nossa atenção em um desabafo. Nós respondemos, pelo amor de Deus, justo agora que me deitei um pouquinho para descansar, diga que eu não estou. Ou algum amigo doente, esperando por a nossa visita no hospital, e a gente diz, amanhã eu vou, hoje estou cheio de compromissos, e quem sabe, amanhã ele já pode ter dado alta e ter ido para casa. Como é fácil a pessoa reconhecer o próximo que sofre e não fazer nada. Mas como é difícil aprender a lição de se reconhecer como o próximo daquele que sofre. É isso que Jesus veio nos ensinar. Por isso, gente, por isso eu prefiro esse olhar diferente. Por isso a reflexão de hoje. Por isso esse alerta neste momento que a pandemia é uma prova para que a gente aprenda o exercício do amor, o exercício da caridade, o exercício da empatia, porque o aprendizado só beneficia a nós mesmos. Ser otimista e amoroso é tudo que nós precisamos. E eu sou. E você? Vamos ver quem sofre com a pandemia? Vamos seguir Jesus? Vamos ser caridosos? Pensem nisso. Enquanto eu lhes digo, este era o recado de hoje. Nos preparemos para a nossa oração de encerramento, colocando junto aos nossos aparelhos a nossa água para ser fluidificada. Acalmemos o nosso coração, pensemos naquilo que nos foi dito, elevemos a nossa alma, a fim de que possamos ser ouvidos pelo nosso querido Mestre, pela Mãe Maria. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que fazes por nós, pelas tuas falanges espalhadas pelo orbe, nos auxiliando imensamente a vencermos a nós mesmos no processo da nossa imperfeição. Obrigado pela nossa vida, nossa família, os desafios que se apresentam. Nada tenho que lhe pedir, Senhor, a não ser lhe suplicar que melhore a minha fé, melhore a minha coragem, a minha esperança, a fim de que eu possa carregar com dignidade este fardo que eu mesmo criei para mim. Muito obrigado por tudo. Que assim